Bom, pessoal, quando a gente começou a entender um pouquinho mais do marketing, a gente viu que o marketing estuda a relação entre empresa e consumidor e que essa relação está influenciada por aspectos microambientais, são forças que estão lá perto da empresa, interagindo de uma forma mais direta com a empresa e com o seu consumidor, mas a gente viu que também existem algumas forças que são distantes, que estão mais longe, mas que têm um forte impacto na empresa e no consumidor, que é o que a gente chamou de ambiente macro. Quando a gente estudou o ambiente macro, a gente viu que a empresa não tem praticamente nenhum impacto no ambiente macro. Basicamente, o ambiente influencia a relação da empresa com o consumidor, mas a empresa não consegue influenciar esse ambiente. E aí a primeira pergunta que vem é: para que eu vou estudar alguma coisa que eu não posso influenciar? Opa, se tem alguma força que interfere na minha realidade e eu não consigo mudá-la, pelo menos eu tenho que me adaptar a ela. E é isso que a gente tenta fazer. Na medida em que eu olho para o ambiente, eu identifico forças que atuam fortemente sobre a minha realidade e me adapto a elas. É óbvio que se você varrer o ambiente, você vai encontrar dezenas, centenas, em alguns casos até talvez milhares de aspectos que influenciam a relação empresa-consumidor. Não dá para ficar olhando tudo da mesma maneira. Por isso é importante estar focado nos fatores que têm um maior impacto, que são os fatores-chave. Então, a gente tem que olhar todo o ambiente e dizer: opa, esse tem um impacto maior, eu vou ficar atento de uma maneira mais detida, de uma maneira mais profunda nesse aspecto ou nesses aspectos. Para classificar, para a gente entender um pouquinho melhor os aspectos que estão no ambiente, a gente divide o macroambiente em 6 grandes áreas. Isso ajuda a organizar um pouquinho a nossa percepção sobre o que está acontecendo no ambiente e até organizar a tomada de decisão com relação a isso. Bom, o primeiro aspecto é o aspecto econômico, tem a ver com a pujança da economia como um todo, tem a ver com as questões cambiais, tem a ver com a questão do valor da moeda, da inflação. Todos esses aspectos têm um impacto direto nas empresas, então as empresas precisam estar atentas a elas. De uma maneira ou de outra, ligada a esse aspecto econômico, tem o aspecto político. Afinal de contas, o governo, os legisladores acabam, eles sim têm força para empreender ações que tenham um impacto grande aí, ou pelo menos significativo, no andamento da realidade econômica. Apesar de não ser definitivo, nenhum político tem força aí para mudar tendências importantes dentro da esfera econômica, mas eles têm alguma força sim para influenciar. Então, é importante entender o ambiente político, que engloba também todo o conjunto de leis que tem um grau de interferência mais direto na ação empresarial e no seu setor de atuação. Então existem, por exemplo, as leis que cuidam de garantir a competitividade econômica, existe o Código de Defesa do Consumidor, que aí acaba abraçando todas as empresas, todos os tamanhos, todos os tipos de empresas. Mas existem leis que também tocam em aspectos específicos de setores específicos, como, por exemplo, leis que proíbem determinados segmentos de anunciar ou que estabelecem restrições com relação a vendas casadas em determinados negócios, e isso tudo está dentro da esfera política. Também não podemos nos esquecer aí da influência que as organizações não governamentais, que têm uma atuação política forte, têm sobre alguns negócios. Existe também o ambiente demográfico. O que é a demografia? É a área do conhecimento humano que estuda aí as populações, seu tamanho, seu crescimento e as suas movimentações. E a população é o que forma o mercado, são as pessoas que formam o mercado. Dependendo de quantos eles são, a que velocidade eles crescem, as pessoas, e em que lugar essas pessoas estão, você tem um nível específico de consumo em outra região. Então é importante estar atento para o desenvolvimento demográfico. Não tem a ver só com o tamanho, crescimento e localização, mas tem a ver com composição da população também, a composição étnica, a composição
socioeconômica, a composição religiosa, né, o nível de escolaridade, né, e assim por diante. Isso tudo tem uma influência grande aí na maneira como as empresas se preparam para o seu consumidor. Depois existe um ambiente tecnológico. Uma nova tecnologia pode entrar num determinado mercado e romper com a realidade existente naquele mercado, né, até destruindo alguns negócios, alguns de forma mais abrupta, mas na maior parte dos casos de forma mais gradual. Uma nova tecnologia, uma nova realidade vai se impondo, e uma tecnologia antiga, que de repente era a tecnologia de uma determinada empresa, vai perdendo espaço, e por perder espaço vai desaparecendo do mercado. Se a empresa não estiver atenta a isso, não substituir esse produto, essa tecnologia, por uma nova realidade, a empresa pode realmente fechar as portas, pode realmente acabar. Uma outra dimensão macroambiental é a dimensão sociocultural. Na dimensão sociocultural, a gente estuda o ser humano, né, e a relação que ele tem com todo o entorno dele. Ele com o outro ser humano, ele com os grupos onde ele está inserido, ele com as instituições, ele com a questão da espiritualidade, né? Quer dizer, a gente estuda o ser humano em todas as suas interações, e aí a gente começa a perceber mudanças na maneira como ele interage com esses grupos, né? Por exemplo, como a gente comentou em aula, as pessoas, né, estão interagindo consigo mesmos de uma maneira a valorizar mais a alimentação saudável, valorizar mais a longevidade, a saúde, né? Estão interagindo com os outros de uma maneira a evitar o contato excessivo em grandes centros por causa do medo. E isso tudo tem consequências de consumo, como a gente já falou. E por fim, existe um ambiente natural, né, que a natureza tem um impacto sobre a vida das pessoas, né? A gente sabe que já foi muito maior. Hoje o ser humano domina uma boa parte das situações impostas pela natureza, mas não todas, né? E mesmo as que ele tem algum controle, acabam tendo uma influência forte na vida das pessoas. Se chove mais ou se chove menos, isso tem um impacto no consumo de muitos produtos. Se faz mais calor ou se faz mais frio, né? Isso tem um impacto sobre a realidade de muitos negócios. Então, está atento a essas tendências, né? Existem até empresas que estão aí se especializando em prever com maior precisão esse tipo de movimentação meteorológica, por exemplo, né? Isso tudo tem um impacto. A escassez ou abundância de matéria-prima ou de energia são outros aspectos que também devem ser levados em consideração dentro dessa esfera, dentro desse aspecto, né? Com isso, a gente fecha os 6 grandes ambientes que impactam aí, dentro da perspectiva macro, a relação empresa e consumidor. Tá joia? Então já temos uma visão panorâmica. Depois a gente vai começar a estudar um pouquinho mais em profundidade como é que o consumidor reage a essas realidades, seja ele o consumidor B2C ou o consumidor B2B. Mas isso fica para um próximo vídeo aí. Boa sorte para você!